Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos debates mais quentes da tecnologia: SQL contra NoSQL. Pensa nisso como a grande batalha das filosofias que organizam, bom, praticamente todos os dados do mundo. E a gente vai entender direitinho quem leva a melhor em cada situação. Parem para pensar um instante em tudo que a gente faz online, sabe? Cada post, cada like, cada compra no e-commerce, cada partida daquele joguinho. Tudo isso, mas tudo mesmo, gera um volume colossal de dados. E acreditem, a forma como toda essa informação é guardada e organizada é hoje uma das decisões mais cruciais no mundo da tecnologia. Então fica a pergunta, né? Como é que a tecnologia lida com essa explosão de informação? Como é que se dá um sentido para todo esse caos digital? E mais importante, como garantir que tudo isso esteja sempre ali, disponível, rápido e seguro quando a gente precisa? A resposta para tudo isso está numa palavrinha mágica: bancos de dados. E é aqui que os nossos dois protagonistas entram em cena. De um lado, a gente tem o SQL, com sua abordagem super estruturada, confiável, pensa no arquiteto que planeja cada milímetro do projeto. Do outro lado, o NoSQL, flexível, escalável, é como um artista diante de uma tela em branco, sabe? Totalmente livre para criar. Ah, e um recado rápido, mas bem importante. Se esse mundo do SQL, com termos como tabelas, relações, ainda soa um pouco novo, a gente tem um material que explica tudo isso do zero. Vale muito a pena dar uma olhada para pegar a base do que a gente vai conversar agora. O card está aparecendo aqui em cima e, claro, o link também está na descrição. Beleza, então vamos ao que interessa. Afinal, o que raios significa NoSQL? Olha, muita gente acha que é tipo não ao SQL, uma negação. Mas, na verdade, o jeito mais correto de pensar nisso hoje é não apenas SQL. É uma ideia que basicamente abre um leque de possibilidades que vão muito além do modelo tradicional. Na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que os bancos de dados no SQL foram criados pensando justamente na variedade e no volume gigante dos dados de hoje em dia. A palavra de ordem aqui é flexibilidade. Eles não ficam presos àquela estrutura super rígida de tabelas do mundo relacional. Certo, agora é hora do duelo. Vamos colocar o SQL e o NoSQL lado a lado para entender as diferenças de verdade. É aqui que a gente vai sacar por que não existe um melhor e sim um mais adequado e por que cada um tem o seu lugar garantido ao sol. A primeiríssima e talvez a maior diferença está no que a gente chama de esquema, que é tipo a planta baixa dos dados. No mundo SQL, você precisa definir tudo antes. É como preencher um formulário super rígido. Já o NoSQL, bom, ele te dá uma folha em branco. Cada dado, cada registro pode ter uma estrutura única. Isso é simplesmente perfeito para dados que evoluem e mudam o tempo todo. Aí a gente chega no modelo dos dados, ou seja, como a informação é guardada. O SQL é bem direto ao ponto. Tudo em tabelas, com linhas e colunas. Pensa numa planilha do Excel, só que com superpoderes. O NoSQL, por outro lado, é um verdadeiro camaleão. Ele pode guardar os dados como documentos no formato JSON, que é super fácil para quem desenvolve, ou como pares de chave-valor, ou até como grafos para mapear conexões super complexas. E agora, um ponto que, sério, é crucial: escalabilidade. Ou seja, como eles aguentam o tranco quando o negócio cresce. O SQL geralmente escala verticalmente. O que é isso? É comprar um servidor cada vez maior e mais caro. É como construir um arranha-céu. Já o NoSQL escala horizontalmente. Ele distribui o trabalho por várias máquinas mais baratas. É como construir um condomínio com várias casas. E essa abordagem horizontal é a cara da computação em nuvem. Olha só essa tabela. Ela resume perfeitamente a nossa briga. De um lado, o SQL, estrutura rígida, escala para cima e é obcecado por consistência com o tal do ACID, que garante que uma transação ou acontece 100% ou não acontece nada. Do outro, o NoSQL, flexível, escala para os lados e geralmente segue o modelo BASE, que prioriza que o sistema esteja sempre no ar, perfeito para a escala da internet, né? Mas calma lá, dizer NoSQL é como dizer esporte. Existem vários tipos, né? NoSQL é uma grande família com membros bem diferentes entre si. Então, bora conhecer rapidinho os 4 tipos principais para essa ideia toda ficar bem mais concreta. Primeiro, os bancos de dados de documentos. Esses são talvez os mais famosos. Eles guardam os dados em, documentos, geralmente no formato JSON. É um jeito super intuitivo. Imagina o perfil de uma pessoa numa rede social. Dá para guardar nome, posts, lista de amigos, tudo junto num único pacote. Depois temos os de chave-valor.
Esse é o modelo mais simples que existe. Pensa num dicionário. Você tem uma chave única e um valor associado a ela. É só isso. E essa simplicidade toda se traduz em uma coisa: velocidade. É absurdamente rápido, perfeito para guardar coisas como o cache de um site. Seguindo, temos os de coluna larga. Esses aqui são os monstros do Big Data. Eles até organizam as coisas em linhas, mas a grande sacada é que cada linha pode ter colunas totalmente diferentes uma da outra. Imagina dados de sensores de internet das coisas. Esse tipo de banco de dados lida com isso, que é uma beleza. E por último, mas não menos importante, os bancos de grafos. O foco total deles é em relacionamentos, conexões. Eles usam nós para representar as coisas, tipo pessoas, produtos, e arestas para mostrar como essas coisas se conectam. Sabe quando uma rede social te recomenda amigos de amigos? Pois é um banco de grafos trabalhando por trás. Beleza, já entendemos o que é, já vimos os tipos, mas a pergunta que não quer calar é: tá, mas quando, na prática, eu devo escolher NoSQL? Em que tipo de projeto ele brilha? Vamos ver os cenários ideais agora. Olha, existem alguns sinais bem claros de que o NoSQL pode ser o caminho. O projeto vai lidar com um volume absurdo de dados. Os dados não têm uma estrutura fixa. A equipe precisa de agilidade, de entregar coisas rápido. A aplicação precisa aguentar milhões de usuários. Se a resposta para uma ou mais dessas perguntas for sim, então é um forte indício de que NoSQL é a pedida certa. Bom, e com isso a gente chega na grande conclusão, no moral da história. Essa discussão toda de SQL contra NoSQL não é para decidir qual deles é o melhor de todos. A real é que essa pergunta nem faz sentido. É sobre escolher a ferramenta certa para o trabalho certo. Essa frase aqui, olha, ela resume tudo. Não existe bala de prata em tecnologia. Não existe uma solução que sirva para tudo. A grande sacada, o pulo do gato, é entender de verdade qual é o problema que se está tentando resolver. Então, para fechar, o resumo da ópera é o seguinte: o projeto exige estrutura, consistência máxima, como num sistema de banco. Vá de SQL sem medo de ser feliz. Agora, o projeto precisa de escala para milhões, flexibilidade para dados que não param de mudar, como numa grande rede social. Aí o NoSQL simplesmente brilha. E é isso, chegamos ao fim da nossa análise. Se esse bate-papo ajudou a clarear as ideias, a melhor forma de fortalecer o nosso trabalho é muito simples. Primeiro, já se inscreve aqui no canal. Segundo, compartilhe esse material com aquela galera que está começando a programar. E claro, não esquece de deixar aquele like para dar uma força para a gente continuar. Valeu demais e a gente se vê na próxima.